A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu conto histórias incríveis da Bíblia. Hoje, eu vou falar sobre uma das visões mais impressionantes que o apóstolo João teve quando estava exilado na ilha de Patmos. Ele viu 7 anjos e as 7 trombetas que anunciavam os juízos de Deus sobre a terra. Vamos conferir. Mas antes, tem um aviso rápido. Você tem desejo de pregar a palavra? Então aprenda a preparar esboços e pregar sem timidez, mesmo que você tenha pouco conhecimento bíblico, com o Manual do Pregador. Acesse o Manual do Pregador clicando no link da descrição. Agora de volta ao vídeo. João estava em espírito no dia do Senhor, quando ouviu uma voz forte como trombeta dizendo: escreve em um livro o que vês, e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele se virou e viu 7 candeeiros de ouro, e no meio deles alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com um cinto de ouro ao redor do peito. O seu rosto brilhava como o sol, os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés eram como bronze reluzente, a sua voz era como o som de muitas águas, e da sua boca saía uma espada, afiada de 2 gumes. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e disse a João: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. João escreveu então as mensagens que Jesus lhe mandou para cada uma das igrejas, elogiando-as pelo que faziam de bom, mas também repreendendo-as pelo que faziam de mal. Ele as exortou a se arrependerem dos seus pecados, a perseverarem na fé, a vencerem as provações e a receberem as promessas de Deus. Depois disso, João viu uma porta aberta no céu, e ouviu a mesma voz que falara com ele antes, dizendo: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente, ele foi arrebatado em espírito ao céu, e viu um trono de onde saíam relâmpagos, vozes e trovões. Ao redor do trono havia 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia um mar de vidro semelhante ao cristal. E ao redor do trono, havia 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro era semelhante a um leão, o segundo a um bezerro, o terceiro tinha um rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Cada um deles tinha 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não cessavam de dizer dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E sempre que os seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostravam diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, e a honra, e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, João viu na mão direita do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E viu um anjo forte, que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E João chorou muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Mas um dos anciãos lhe disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E João viu no meio do trono e dos 4 seres viventes, e no meio dos anciãos, uma cordeiro, como havia sido morto, que tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado sobre o trono. E quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono,
e dos seres viventes, e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizerem: Ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: Amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram ao que vive pelos séculos dos séculos. Depois disso, João viu quando o Cordeiro abriu um dos selos. E ouviu um dos 4 seres viventes dizer como em voz de trovão: Vem. E olhou, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo, e para vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: Vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Quando ele abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: Vem. Olhou, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizer: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite nem o vinho. Quando ele abriu o quarto selo, ouviu a voz do 4º ser vivente dizer: Vem. E olhou, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, e o sol se tornou negro como saco de cilício, e a lua toda se tornou como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu se retirou como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo subir do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aos quais fora dado que danificassem a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram selados, 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben foram selados 12.000, da tribo de Gade foram selados 12.000, da tribo de Aser foram selados 12.000, da tribo de Naphtali foram selados 12.000, da tribo de Manassés foram selados 12.000, da tribo de Simeão foram selados 12.000, da tribo de Levi foram selados 12.000, da tribo de Issacar foram selados 12.000, da tribo de Zebulon foram selados 12.000, da tribo de José foram selados 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois disso olhei, e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz: Salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor,
e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciãos me perguntou: estes que trajam as vestes brancas, quem são eles, e de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles, nunca mais terão fome, nem sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E vi quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, e houve no céu um silêncio de cerca de meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, e relâmpagos, e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados sobre a terra, e foi queimada a terça parte da terra, e a terça parte das árvores, e toda a erva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas do que tinham vida no mar, e foi destruída a terça parte das naus. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que se escurecesse a terça parte deles, e não brilhasse a terça parte do dia, nem da noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai! 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 Dos que habitam sobre a terra! Por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. E assim termina o vídeo sobre a visão de João sobre os 7 anjos e as 7 trombetas. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, comentem o que acharam, compartilhem com os seus amigos e se inscrevam no canal para mais histórias bíblicas. Até